exercício agora, a gente vai trabalhar também a questão da velocidade média. O exercício diz o seguinte: um carro percorre um trecho de 30 quilômetros de uma estrada horizontal retilínea, mantendo uma velocidade constante de 60 quilômetros por hora. A seguir, ele percorre 60 quilômetros em linha reta, mantendo uma velocidade constante de 40 quilômetros por hora. E aí, o enunciado pergunta para a gente o seguinte: qual a velocidade escalar média em quilômetros por hora para todo o percurso? E aí, o que muita gente comete de erro nesse tipo de questão é fazer a média das velocidades. Se fosse uma questão objetiva, provavelmente ia ter a opção lá que ia ser a média de 40 mais 60, que dá 100, dividido por 2, 50 quilômetros por hora. Como a gente vai ver aqui, durante a resolução, a resposta não é 50 quilômetros por hora. Não basta apenas somar 60 com 40 e dividir por 2. Por quê? Porque tem que observar que ele andou com essas velocidades em distâncias diferentes. Ele percorreu 30 quilômetros com uma velocidade maior e depois 60 com uma velocidade menor. Então a gente vai ver que por causa disso, a velocidade média vai tender a ser menor do que essa velocidade que seria a média das duas. Beleza? Como que a gente faz então? Para calcular a velocidade média, ela é sempre dada por ΔS dividido por ΔT. O problema aqui é que a gente não tem o tempo de cada percurso. A gente consegue achar o ΔS total, que é quanto? É somar o 60 mais 30. Então, qual que é a ideia primeiro? É calcular o ΔT de cada intervalo de tempo, de cada trecho. Como que a gente faz isso? Primeiro vamos entender a situação. A gente tem aqui uma pista, né, em linha reta. E aí os 30 primeiros quilômetros, aqui a gente tem um ΔS aqui, igual a 30 km. Fazer melhor, fazer aqui assim, ó. Esse primeiro intervalo aqui tem um ΔS igual a 30 km. Já esse segundo trecho aqui é um ΔS igual a 60 km. Nesse primeiro trecho, a velocidade média foi 60 km por hora. Ele tinha uma velocidade constante. Nesse caso, como é uma velocidade constante, vai ser a própria velocidade média. Tá? Isso é importante lembrar que quando a gente tem uma velocidade constante, a velocidade média é igual à velocidade que está sendo constante aí no intervalo. E aqui foi 40 km por hora que foi falado aqui. Então, qual que é a ideia? É a gente calcular primeiro o ΔT do primeiro espaço, quanto tempo ele demora para ir de A, vou chamar aqui de B, e depois a gente calcula o ΔT para ele ir de B até C. Beleza? Como que a gente faz isso? A gente tem que a velocidade média no intervalo 1, né, no primeiro trecho, ele vai ser ΔS1 dividido por ΔT1. Aqui eu vou chamar de ΔS1 e vou chamar de ΔS2 aqui. E a gente tem que a velocidade média 2, ela vai ser ΔS2 dividido por ΔT2. E então, a gente tem a velocidade média, tem ΔS. A gente tem que isolar quem agora? O ΔT. ΔT1, então, será ΔS1, que vale 30, dividido, 30 km, né, dividido por 60 km por hora, que foi a velocidade média no primeiro intervalo. Portanto, ΔT1 vai ser 30 dividido por 60, 0,5 hora. Ele demorou meia hora para percorrer o primeiro trecho de A até B. Fazendo agora aqui embaixo, a gente isola o ΔT2, ele vai ser o ΔS2, que vale 60 km, dividido pela velocidade média 2. Aqui também poderia escrever o índicezinho 2 aqui, e aqui é o índice 1. Então, 60 dividido por 40 km por hora. 60 dividido por 40, fazendo essa conta, a gente acha aqui 1h30, ou então 1,5 da hora, né? Portanto, por último agora, a gente vai calcular a velocidade escalar média de todo o trecho. Eu sabia ela de A até B, de B até C, agora eu vou calcular ela de A até C. Então, a velocidade média total, ela é o ΔS total dividido pelo ΔT total. Então, a velocidade média total vai ser ΔS total 30 mais 60, então 30 km mais 60 km, né, que é o tamanho de cada trecho, dividido pelo tempo total. E o tempo a gente pode somar.
0,5 hora mais 1,5 da hora. Portanto, a velocidade média vai ser igual a 30 mais 60, 90, 0,5 mais 1,5, 2. Isso daqui, quilômetro por hora. Portanto, velocidade média é 90 dividido por 2, 45 quilômetros por hora. Então, como eu havia comentado anteriormente, foi menor do que 50. Por quê? Porque num intervalo de quilometragem maior, ele percorreu com uma velocidade menor. Show? Então é isso, e o gabarito da questão 45 km por hora.